Bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal de contas, eu não sei qual é o melhor horário que você vai estar vendo esse vídeo, tá? Meu nome é Acácio, para quem ainda não me conhece, sou um dos professores aqui do Chacaratim. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E para iniciarmos, eu já entro com uma pergunta. Se você já teve um pensamento, né, na tua mente, no qual você se pergunta, nossa, mas que pensamento mais estranho, de onde que veio esse tipo de pensamento? Hoje, vamos passar um tempinho discutindo sobre um dos pensamentos mais estranhos, mais sombrios, mais desesperador que uma pessoa pode ter, que são chamados pensamentos suicidas. Tá? Quase todas as pessoas que eu conheço, tá, já teve alguma espécie de pensamento suicida ou já teve um pensamento se imaginando como se estivesse morta. Tá? Isso acaba sendo muito assustador sobre a questão do suicídio, porque as pessoas acabam ficando um pouco desconfortáveis com essa ideia de estarem mortas. Por incrível que pareça, esse tipo de ideia acaba permeando a nossa mente e você acaba se tornando ela comum, como se fosse normal, né? A ideia de a gente acabar se imaginando morto, né? Há uma ideia de que o mundo pode seguir em frente sem a presença dela, né? Imagina só, você se imaginar morto, de que o mundo continua da mesma forma, tal. Cara, isso acaba tendo um pensamento desolador, um pensamento sem esperança, um pensamento um tanto quanto estranho, né? É um pensamento em que as pessoas, quando elas estão deprimidas, desanimadas, acaba se tornando um tanto quanto normal. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Dê a qualquer tipo de pensamento, desse tipo de pensamento esquisito, tempo e repetição. Em um lugar no nosso cérebro, num lugarzinho isolado, tá? Se você der tempo e ficar repetindo isso, eventualmente você vai se sentir confortável com esse pensamento estranho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se você acaba não sendo muito cuidadoso com esse tipo de pensamento, de que eu deveria sair desse mundo, você vai achar que isso é racional. E aí que vem a surpresa. Não é racional esse tipo de pensamento. Não é um pensamento muito legal, tá? Quando alguém está pensando em suicídio, isso significa que certas coisas que a pessoa acaba se esquecendo dela mesma ou nunca soube sobre ela mesma, tá? A maioria das pessoas elas consideram que o suicídio esquece que não pode contribuir com alguma coisa para melhorar o mundo. Ela acaba convencida de que não há saída. E principalmente, a pessoa que tem pensamentos suicidas, ela sente uma dor constante, uma dor mental, uma dor interna, uma dor espiritual, constantemente. Essa dor ela acaba sendo tão intensa que ela vê que a única saída que ela pode ter é dar cabo da própria vida, sair desta forma de dor. Em outras palavras, elas não conseguem entender, elas não conseguem ver que a vida delas tem valor, muito valor. Em outras palavras, você tem que entender que a tua vida tem valor. Não perca jamais a capacidade de enxergar o seu próprio valor. Não perca essa capacidade. O que eu quero dizer, por exemplo, se a gente pegar no livro de João, o Evangelho de João, lembrando que o Evangelho de João, ele está na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que é a parte onde fala sobre Jesus Cristo em diante, né? Capítulo 10, versículo 10, ele fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Lembrando que o ladrão aqui, às vezes a gente pensa que é Satanás, aí não é Satanás, é direcionado justamente a mercadores da fé, a mercenários, a pessoas que não querem cuidar da gente, que não querem nos conduzir mais perto de Jesus Cristo. Então esse tipo de pessoa também acaba interferindo no nosso racional, acaba tentando roubar a nossa alegria,
Esse tipo de pessoa ele acaba matando a nossa esperança. Muitas vezes nós chegamos a elas buscando alguma solução, querendo conversar. Ela acaba matando a nossa esperança e acaba destruindo, querendo destruir a vida que o bom Deus deu para cada um de nós. Então temos tomado muito cuidado com esses mercadores da fé, pessoas que não querem nos levar mais próximo de Jesus Cristo, pessoas que não querem nos aproximar do nosso bondoso Deus. Talvez, muitas vezes nós temos até um diálogo interno, né? A nossa mente fica pensando assim, tudo que preciso fazer é me matar e todos os meus problemas vão acabar. Essa dor interna minha, essa dor profunda vai acabar e eu não vou ser um fardo para as outras pessoas. Internamente, muitas vezes, nossa mente vem, a mente mente, né? Então, não tome jamais uma decisão permanente por causa de um problema temporário. Jamais tome uma decisão que pode interferir em toda a tua existência por causa de um problema temporário, porque todos os problemas, uma hora eles acabam. Existe um Deus, um bondoso Deus, o Senhor Deus. Ele te criou, te ama muito mais do que você seria capaz de entender, muito mais, a tal ponto que ele desceu, ele entrou na história, como Jesus Cristo se entregou por cada um de nós. A morte que era nossa, ele morreu na cruz. Aqui está uma outra verdade que podemos usar para combater a toda espécie de mentira que vem sobre nós na questão do suicídio. Ainda aqui no capítulo 10, versículo 10, na parte B, Jesus continua uma resposta sobre aqueles que não tentam nos ajudar, que tentam nos afastar dele. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. As mentiras, elas podem até parecer verdades. Às vezes a gente repete tantas vezes as mentiras que elas se tornam verdadeiras para nós. Mas isso não significa que essas mentiras sejam verdadeiras, porque elas continuam sendo mentiras, não é? Lembre-se dessa segunda parte. Jesus ele veio para quê? Para nos trazer vida, não só vida plena, mas uma vida abundante. E essa vida abundante justamente depende da escolha que nós fazemos dele. A escolha de Jesus Cristo nos traz esperança. Então escolha hoje a esperança e a vida amanhã. Que diariamente possamos fazer isso. Diariamente possamos escolher a esperança que reside em Jesus Cristo. E a vida amanhã. A vida amanhã. Esperança hoje, vida amanhã. Esperança hoje, vida amanhã. Possamos viver a chamada novidade de vida. E com isso eu quero desafiar. Leve esse desafio, deixe a esperança de Jesus Cristo, a esperança em Jesus Cristo guiar a tua existência. Não creia nas mentiras, nas falácias que às vezes acontecem e colocam sobre nós. Talvez nós não podemos nos esquecer de algumas verdades, e eu quero colocar algumas bem simples aqui para nós, né? Que você tem um grande valor, que você importa para cada um. Gênesis capítulo 1, versículo 27, se você quiser marcar depois é legal, para estar meditando sobre isso. Que você tem algo a contribuir com o mundo, está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Que o que os outros disseram sobre você não define o valor. É Deus quem define o seu valor. Está em Salmo 139, versículo de 1 a 6. Entre tantos outros, depois qualquer coisa é só me procurar. Temos vários casos, várias citações bíblicas mostrando o valor que Deus dá para cada um de nós. Afinal de contas, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se você se encontra com essa dor tão profunda, se alguém te provocou essa dor, viva em esperança, viva em novidade de vida, viva para Jesus Cristo. Esse é um tema um tanto quanto complexo. Nós não viemos aqui para estar discorrendo muito tempo sobre o tema do suicídio, mas saiba que você tem pais responsáveis que podem te ajudar se você tem esse tipo de sentimento. Temos pastores e professores dentro da nossa comunidade que podem te auxiliar a se desvencilhar de toda e qualquer mentira colocada sobre a tua mente e ser conduzido à verdade eterna em Jesus Cristo. Que o bom Deus te proteja, te cure e te guarde. Até
Até breve.